verdade, o crédito rural é uma política social de desenvolvimento, né? Você vai ter... Comida, né? Exatamente. Sim, basicamente. Se você for ver a base da humanidade, é comida e território. A origem das guerras sempre foi território e comida. Não teve outra, né? Então, se pegar a história, historicamente falando, né, vai pegar lá os primeiros relatos de consumo de cereais, por exemplo, 20 mil anos antes de Cristo. Né? Já se produzia cevada, se coletava, porque eram coletores. Né? E aí, depois que o pessoal começou a agregar em comunidades e fazer a troca da... O escambo, o escambo, ou o barter, né? O barter, a gente estava conversando sobre isso aqui. Isso, o barter nada mais é que o escambo. Né? O barter deve ter mais ou menos uns 4 mil anos antes de Cristo. Né? É mais ou menos isso aí. É o bom e velho escambo. Exatamente. Então, as pessoas começaram a agregar e formar comunidades, e principalmente naquela região da Mesopotâmia ali, do rio Frades e Tigre, na Índia, no Rio Amarelo, na China, e no Egito, no Rio Nilo. Rio Nilo, né? E aí começaram a produzir. Bom, a partir do momento que você começa a produzir, você não precisa mais sair. Aí você começa a ter uma formação social, ter regra, e aí vem tudo. Né? Então, você vê a importância da agricultura, né? Do agro para a humanidade, porque basicamente foi ele que juntou tudo. Então, via de regra, os países têm políticas de abastecimento, de produção agrícola. O Brasil, por ser um grande produtor agrícola, ele vai ter uma política mais voltada para o financiamento, obviamente. Então, você vai ter uma política aqui onde o governo vem subsidiando as taxas de juros, por isso que é mais barato, mas também todo o risco da produção é do produtor rural. Então, aí você tem os fundos concessionais, né? Antigamente, quem controlava isso aí era o Banco do Brasil. A gente passou por uma crise alimentar exatamente por falta de recurso e planejamento, porque é política social. Cara, a gente está falando a mesma coisa que falar de casa popular. É a mesma coisa, só que essa é para comida, né? E aí, então, em 64, quando foi instituído o Banco Central, ele já veio com a ideia também de cuidar disso aí, que foi, na época, o presidente era o Castelo Branco, acho que foi 31 de dezembro de 64. Em 65 já foi instituído o Manual de Crédito Rural. O Manual de Crédito Rural é exatamente isso que a gente está falando, são as regras de liberação desses recursos para fomento da agricultura, que gerou tanto o endividamento de alguns, como também alavancou muitos aí para o aumento da produção. Né? E alguns recursos de investimento, de modernização de frota, de investimento de irrigação, que vem através do BNDES, mas também vem da mesma política. São fundos independentes, direcionados para determinada região e demanda. Então, por exemplo, por exemplo, no Sul agora, que houve a seca, então tem uma política para aquelas pessoas que tomaram os recursos lá, desse tipo de recurso, de prorrogação, e essa política está dentro do direito regulatório, que ele vai regular ali... Isso é previsto em lei. Exatamente. O regulatório são normas, né? São normativas e resoluções que elas têm uma aplicação cogente, compulsória, ou seja, deve ser cumprido. Só que no Brasil você vai ter que demandar judicialmente. Nem tudo que reluz é ouro. Exatamente. E aí vai ter toda aquela demanda, mas eu confesso que a gente fez parte aí, por exemplo, em termos do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil era o maior detentor e continua ainda. Ele tinha a maior fatia do mercado na época, algo em torno de 80% ou 90% do crédito rural ou mais era do Banco do Brasil, até por causa desse histórico, né? E os outros bancos também não queriam. Porque daí também, talvez, as taxas muito baixas. Derivado de recurso público, então. Fundos concessionais, exatamente. Aí são programas. Porque o total vem recurso de crédito... do Fundo do Amparo do Trabalhador, vem recurso do Depósito à Vista. Aí você tem o FCO, tem o FNO, tem o FNE... E tem uma infinidade de tipos de recursos que você pode tomar, que são a taxa de juros subsidiada. Se você for tomar recurso, dependendo do país, você vai ter
o recurso subsidiado, ou seja, você pega 100 e devolve 90, 80. No Brasil, você pega 100 e devolve 110.